Shalom a todos, sejam todos mas muito bem-vindo mesmo ao nosso canal, pessoal. Seja todos bem-vindo. Bom, saudade, né, pessoal? Sim, muita saudade de vocês aí, que estão sempre me acompanhando no nosso canal, ok? Voltamos a estudar novamente sobre os profetas. Depois de umas 2 ou 3 semanas aí parado, ok, pessoal? Eu estive trabalhando, estive fora aí e é onde estava a internet não ajudava muito, ok? Mas enfim, estamos de volta e vamos estudar sobre o profeta Elias. É claro que eu já expliquei aqui a vocês que falar do profeta Elias não é fácil, ok? Existem muitos segredos sobre o profeta Elias e a gente vai comentar sobre isso, a gente vai falar a respeito desses níveis espiritual para nós entender sobre o profeta Elias. Onde ele se conta, qual é o nível espiritual dele. E, pessoal, é muito grande, como eu disse, isso aqui só é a introdução do estudo do profeta Elias, ok? Se você não assistiu o primeiro vídeo, por favor, acabando aqui, volta lá, porque lá na nossa playlist existe dois estudos de profeta Elias para você entender esse vídeo aqui, ok? Então, vamos embora, vem comigo, é nóis, vamos lá. É isso aí. Forte abraço, né, pessoal? Irmão Gilmar, muito obrigado pela sua palavra comigo hoje. Te agradeço muito, ok? Irmão Paulo Lopes, irmão Luiz Fara na Bahia, um forte abraço para você. Raimundo e Macaé, um forte abraço para você. Alô, Joaquim, mestre Joaquim, um forte abraço para você. Tudo de bom e a sua família aí em Vila Velha, Espírito Santo. Tudo de bom. Pessoal, profeta Elias. Qual é o nível espiritual desse profeta? É claro que nós quer, sem dúvida, conhecer o nível espiritual desse profeta. É claro que nós sabemos sobre o profeta Elias, é o que ando contando dentro da igreja. E cada dia dentro das igrejas muda a história do profeta Elias, muda o caráter dele, o jeito dele, como é que ele era, e começa a inventar um bocado de coisa. Então por isso que a gente vai sempre entrando nos estudos mais antigos, que é o estudo da tradição judaica, que é a Kabbalah, o Zohar, o Taná, o Midrash, o Talmud. Então, todas essas informações a gente vai colhendo para nós entender um pouco sobre o nível espiritual desse profeta, que é grande demais, ok? Só para você entender, ele se torna um anjo. Ele é o anjo guardião de Israel. Olha só, isso para você entender o nível espiritual em que o profeta Elias se encontra atualmente, pessoal. Bom, vamos lá. O que nós quer falar aqui sobre a vida do profeta Elias, né, esse nível espiritual dele, é que ele está além da vida e da morte. Ele está além da vida e da morte. É o cara que nunca vai morrer no judaísmo, tá? Com todo respeito, quando estou falando o cara, eu estou falando que em modo que ele é o grandão, tá? Para nós entender aqui. Então ele é um profeta que nunca vai morrer, ok? E já no cristianismo não, ele vai morrer em breve ele vai morrer quando o Cristo aí, o Messias dos cristãos chegarem na tribulação, né? Depois da tribulação vai surgir o profeta Elias, Enoque, e aí os dois vão morrer em plena praça, né? Vão morrer aí, um fala que vai morrer crucificado, o outro vai cortar a cabeça dos profetas. Esse é o que nós encontramos nas histórias cristãs que vem tudo do livro dos apócrifos, ok? Beleza? Isso aqui é para nós entender um pouco mais. Mas já no judaísmo existe coisa muito mais além. Então esse profeta ele está além da vida e da morte. Ou seja, Deus permitiu que o nível dele fosse tão grande, mas tão grande que ele ultrapassasse essa linha do tempo e da vida, ok? Se um homem poderia viver quase há 1000 anos atrás, né, lá no tempo de Adão, esse profeta ele já está aí praticamente 2700 anos,
mais ou menos por aí. Isso aqui para nós entender, ok? Aonde está o profeta Elias. Mas enfim, pessoal, então nós vamos entender aqui porque ele está acima da vida e da morte. Não é só além disso, o profeta Elias também ele está acima de alguns anjos. Ele está acima do anjo da vida e da morte, né? Ele está acima do anjo da morte, que é lá o anjo mau, que nós já falamos a respeito dele, que é o Satã, coisa ruim. E o profeta está acima também dos anjos naturais, os anjos que dominam a natureza humana, a natureza, água, terra, fogo, vento. Então ele está acima desses anjos, ok? Isso mesmo, pessoal. Então ele está acima desses anjos. O nível dele cresceu tanto que Deus permitiu que ele ficasse acima desse nível, tá? Então nós vamos aqui entender um pouco. Primeiro, vamos lá. Além da vida e da morte, né, que a gente já falamos do profeta Elias, o profeta Elias é um profeta que nunca vai morrer no judaísmo, ele vai ser eterno. Ele vai anunciar o Mashiach, ok? Ele vai anunciar, é ele que vai trazer o Mashiach. Ele vai falar um dia antes, ele vai falar hoje que o Mashiach virá e amanhã chega o Mashiach. Isso aqui é mais ou menos para nós entender aqui, ok? Para os cristãos, Elias já veio em forma de João Batista, ok? Isso aqui é para a gente entender aqui, o judaísmo e o cristianismo contando sobre o profeta Elias, ok? Pois ele se torna um anjo protetor de Israel. Na verdade, ele se tornou um anjo protetor de Israel. Ele vai estar presente em cada nascimento de cada criança, de cada circuncisão, ele vai estar presente também, conta isso a tradição judaica, ok? E ele é o segundo ser humano, olha só, ele é o segundo ser humano se tornar um anjo. Olha só que coisa interessante, ele é o segundo ser humano a se tornar um anjo. Ou seja, ele não estava acima de Adão, ok? Vamos entender isso? O nível espiritual do profeta Elias, ele não estava acima do profeta Adão, lá Adão, o pai de todos, lá no princípio ele não está acima dele, ok? Mas ele chega a um nível em que ele possa se tornar um anjo. Ou seja, Adão estava acima dos anjos também. Muito comento isso, que Adão e a sua sabedoria, a sua ciência, estava tudo acima dos anjos, ok? E Deus deu controle para Adão, forma como controlar a terra, controlar o vento, controlar a água. Não é à toa que Adão ele vai orar para Deus mandar a chuva. Olha só o nível espiritual de Adão, como que era naquele tempo, ok? Então, o profeta Elias ele é o segundo ser humano a se tornar um anjo, ok? Porque o primeiro ser humano a se tornar um anjo é o profeta Enoque, ok? Nós já comentamos um pouquinho sobre Enoque, a gente vai falar sobre ele nos próximos vídeos para frente, ok? No estudo sobre os profetas, a gente vai comentar um pouco mais sobre Enoque para frente, ok? Segura aí, tá vindo coisa aqui para nós entender aqui um pouco mais sobre ele, ok? Vamos lá. A posição de Elias como anjo, ele está abaixo do nível de Enoque. Olha só, o profeta Elias ele se torna um anjo, mas na verdade ele está abaixo do nível de Enoque. Como que isso é possível? Pois existe a hierarquia nos anjos, tá? Existe, você sabe muito bem que estuda aí quem estuda os livros apócrifos, vocês vão ver que Enoque ele se torna aí um escriba de Deus, ele vai escrever as crônicas de Deus. E muitos dizem que é ele que vai escrever tudo que vai passar pela terra e tudo que vai acontecer na terra, é Enoque que escreve. Isso é para nós ter um pouco mais, tá? Mas não vamos contar isso aqui agora, ok? Então qual é o nível espiritual do profeta Elias? Pois na verdade ninguém se sabe, ok? Ninguém se sabe mesmo qual é o nível espiritual do profeta Elias, mas que ele está acima dos anjos, abaixo de Enoque, ok? Está acima dos demônios. Isso aqui é para nós entender que os demônios
é um nível muito baixo, é um nível quase chegando ao ser humano, ok? É o nível do ser humano, quase o nível do ser humano, porque Deus fez Adão um nível muito grande, muito forte mesmo, ok? E aí o ser humano ao correr do tempo se abaixou muito, se abaixou muito e se tornou, está mais abaixo do que o nível de um demônio, ok? Isso aqui a gente vai contar em breve a respeito como os anjos foi criado e como os demônios foram criados. A gente não vai contar agora, mas eu prometo a você que ao correr do tempo a gente vai dizer para vocês como que funcionou isso, como que foi criado essas coisas todas, ok? Então aí o anjo, né? Ninguém se sabe na verdade qual o nível do profeta, tá? Ele é muito grande, mas nós sabemos que ele está acima do domínio da terra, do mar, do vento, do fogo, ok? Mas uma coisa que é certa sobre o profeta Elias, que ele está acima dos principais 5 anjos, tá? Que nós já comentamos, que é o anjo da morte, que é o anjo do fogo, o anjo da água, o anjo da terra e o do vento, ok? A diferença entre o profeta Elias e o profeta Enoque são grande mesmo, é grande, não tem como a gente fazer uma comparação, não tem. Reza a lenda que uma vez um certo homem ele conseguiu falar com Enoque, um rabino. Ele falou com Enoque, mas isso aí é um caso que eu vou ter que estudar para falar com vocês. Vou ter que pedir permissão para falar a respeito desse assunto, pessoal. Mas é bem forte mesmo, ok? Então vamos lá. Então a diferença entre eles é muito grande mesmo. E uma delas é que quando Enoque sobe para falar com Deus, né? Para falar, Deus vem chamar Enoque, porque ele se elevou no nível muito grande. Muitos comentam isso, que ele estava no nível muito grande, e outros dizem que ele já passou do tempo de estudar, estudou tanto, que ele não tinha mais lugar aqui na terra para ele, e Deus levou ele. Então essa é uma das diferenças dele. Então Enoque, depois que ele sobe ao céu, ele vai subir ao céu, pessoal, dificilmente ele vai voltar à terra, ok? É claro que a gente vai ver aí alguns livros apócrifos que ele vai falar que ele quis voltar para ensinar os homens, enfim. Mas a gente vai contar que Enoque ele vai subir ao céu e só vai voltar, né? Só vai voltar depois para falar com o seu filho Matusalém. Isso mesmo. Deixa eu explicar essa parte aqui rapidamente. Quando Meleque, filho de Matusalém, pai de Noé, ok? Lameque é pai de Noé. Então, quando Noé ele nasce uma criança totalmente diferente, uma criança brilhante, vamos falar assim mesmo, uma criança que radiava a luz eterna. Havia uma luz tão grande dentro de Noé que os seus olhos brilhavam, saía luz, a boca dele saía luz, os cabelos de Noé era um cabelo branco mesmo, como a lã, ok? Como a neve. E à noite as pessoas não podiam dormir, por quê? Porque Noé ele não se cansava de ficar louvando a Deus, ainda criança, ainda aquela criancinha de colo, recém-nascido, ele já louvava a Deus, glorificava a Deus. E o seu nível espiritual ali era tão grande que Lameque ele fica espantado, ele vai falar com o pai dele, Matusalém, ok? E Matusalém é um homem sábio, conhecedor de muitas coisas que iria acontecer. Matusalém ele vai pedir conselho para Enoque e ele vai falar com Enoque, ele vai chamar Enoque, ok? Mas para trazer Enoque de volta à terra, precisa-se ter um nível espiritual muito grande. Para se falar com Enoque, precisa ter um nível espiritual muito grande. E Matusalém estava nesse nível espiritual, estava nesse nível bombando, ok? Isso aqui é para nós entender. Ele estava num nível espiritual tão grande que ele vai falar e vai trazer Enoque, ok? Trazer alguém do nível do mundo espiritual para baixo.
é igual aquela forma lá que nós já explicamos sobre Saul e o profeta Samuel, que a feiticeira ali ela vai chamar a alma, né? Vai atrair a alma do profeta Samuel, ok? Isso aí já expliquei para vocês dentro do judaísmo, ok? Dentro do cristianismo é uma coisa e dentro do judaísmo é totalmente diferente que nós estamos acostumados a ouvir nas igrejas, ok? Então essa aí é a última aparição do profeta Enoque na face da terra, é quando ele vai descer para falar com seu filho Matusalém, e Matusalém vai falar para ele, olha, nasceu uma criança da tua geração, uma criança da tua descendência, e essa criança ela é branca, cabelo assim, desse jeito. E aí Enoque, que já está escrevendo tudo lá no céu, que já escreveu tudo que ia se acontecer nesse período, ele vai falar para Noé, para Matusalém, dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio. Esse dilúvio já foi anunciado há muitos anos atrás e agora Deus está mandando, vai mandar esse dilúvio e essa criança vai se salvar do dilúvio. É ela que vai aí salvar. E a sua missão e a missão de Enoque era educar essa criança para não se desviar para o mau caminho, ok? Então Matusalém ele volta, ele conta a história para Lameque. Lameque não é muito religioso, Lameque não é muito de adorar a Deus, ok? E aí, enfim, acontece isso aí. Então Lameque, Matusalém vai educar, vai ensinar Noé todos os segredos do universo para que ele possa se salvar e trazer toda essa informação que hoje nós temos aqui. Olha só que coisa interessante. Mas vamos lá, pessoal. Então essa foi a última vez que Enoque veio à Terra. Fora isso, Enoque não desce à Terra para nada. Nada mesmo. Tá? Já o profeta Elias é totalmente diferente, ok? Ele está no nível muito baixo, abaixo de Enoque. E ele é o guardião de Israel. Ele é um profeta que sempre aonde vai estar um judeu sendo circuncidado, ele vai estar presente. É uma promessa que Deus deu para ele, dizendo: olha, você vai ser o guardião de Israel, você vai ficar aí eternamente vendo a circuncisão dos filhos de Israel o resto do seu tempo. Então Deus dá essa promessa para ele e ele fica aí. Então essa é a diferença entre ele. Então o profeta Elias, ele sempre está vindo à face da terra para salvar pessoas. Isso mesmo, para salvar, para consolar, para testar a fé das pessoas, ok? Não é à toa que lá no livro dos evangelhos, quando aparece ali uma galera ali do sacerdote, dos levitas, dos fariseus, eles vão atrás de João Batista e vão perguntar para João Batista se ele é o profeta Elias, ok? Ele vai falar: você é o profeta Elias? Por quê? Por que eles perguntam isso? Porque eles sabem que o profeta Elias sempre está vindo na face da terra, sempre está no meio ali do povo de Israel. O profeta Elias foi para a Babilônia, andou com os pessoal na Babilônia, foram para Roma. Pessoal, é muita coisa isso aqui para nós entender aqui o povo de Israel, como que funciona a posição do profeta Elias. Isso aí é uma coisa muito diferente. Então é por isso que aquela galera vai atrás de João Batista, e João Batista fala simplesmente que ele não é o profeta Elias, ele não é nenhum dos outros profetas, ok? É uma coisa bem clara que o João Batista fala ali para aquela galera ali, que ele é apenas uma profecia, não um profeta, ok? Aí ele está além da vida e da morte. Pessoal, nós sabemos que o profeta Elias, muitos dizem que quando ele foi ressuscitar Jonas, tá? Calma aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei que muitas pessoas é a primeira vez que estão assistindo esse vídeo. Que história é essa, irmão Gil? O senhor sempre está falando que o profeta Elias ressuscitou Jonas. Que história é essa? Tem pessoas que me mandam zap, me xingando, quase batendo em mim, me falando:
Tu é maluco de dizer que o profeta Elias ressuscitou Jonas? O profeta Jonas? Que loucura é essa? Deixa eu explicar bem no pezinho da letra, que é para todo mundo entender. Quando o profeta Elias vai para a cidade de Serepta e encontra aquela viúva, né, pegando ali uns galinhos de árvore, ali, um galho de árvore para fazer um pão, aquela mulher é mãe do profeta Jonas, tá? Ela é a mãe do profeta Jonas e Jonas ainda é uma criança. Jonas não é um homem de 30 anos. Jonas não é um homem de 20 anos, de 25 anos, de 18 anos. Não. Quando nós fala que aquela criança que morreu, o filho da mulher, da viúva de Serepta que morreu, ok? Ela é a mãe do profeta Jonas. Então, a criança que morre, tá? A criança que morre é o profeta Jonas, ainda criança, ok? Então, ela vai perder o filho dela e aí Deus vai colocar à prova o profeta Elias nesse exato momento. O profeta Elias ele já tinha passado uma prova. Qual era essa prova? Era ele ter caminhado todo esse tempo no deserto, passado todo esse tempo sozinho no deserto para se preparar para esse exato momento. Olha só que coisa interessante. Então muitos cabalistas, muitos explicadores da Torá nos afirmam dizendo que Deus fez de propósito o profeta Elias jejuar todos esses dias, tá? Andando no deserto para enfrentar o anjo da morte, que é quando o profeta, quando Jonas morre, ele vai lá, ele vai pegar a criança da mãe, ele desce lá do quarto dele e encontra ali a viúva chorando por causa da criança. O profeta não sabe muito o que fazer, mas ele vai lá, pega a criança e sobe novamente no quarto, deita a criança ali, e ali ele se deita em cima, ele começa a orar, e é aí que vai acontecer uma das maiores lutas desse profeta. Qual é? A vida e a morte. Então ele vai entrar entre a vida e a morte, ele vai entrar nesses dois mundos, ok? Sim, ele vai entrar nesses dois mundos, ele vai brigar contra o anjo da morte e ele vai tentar trazer Jonas de volta. Não é à toa que essa luta acontece tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O corpo do profeta Elias, tá? Muitos falam que já estava no nível de um corpo de um anjo, na forma já de um anjo. Então o profeta Elias poderia sair facilmente do seu corpo e entrar no mundo espiritual, que o mundo da morte é um mundo muito baixo, é um dos primeiros mundos que está abaixo do 7 mundo, né, dos 7 céus da terra. Então ele vai, né, muitos comentam que ele vai atrás da alma do profeta Elias, ele vai orar, ele vai pedir, ele vai clamar a Deus. Você vai ver que não é uma vez, 2 vezes que ele vai fazer isso a respeito ali do corpo da criança. Ele vai 1, 2, 3, ele vai se esforçando até que Deus retorna a alma da criança, que é o profeta Jonas no futuro, ok? É isso mesmo, que é o profeta Jonas lá no futuro, em breve. Isso aqui para nós entender muito mais a respeito disso, ok? Então por isso que ele está entre a vida e a morte. Ele está além da vida, além da morte. Ele nunca vai morrer e ele lutou com o anjo da morte. Pessoal, é uma coisa muito para você entender essa luta, ok? Quando Jacó ele vai lutar com o anjo, eu já expliquei isso no nosso canal, que o anjo ele vai lutar com Jacó, ele quer matar Jacó, ok? Que esse anjo aí eu já expliquei para vocês quem é esse anjo. E Jacó ele vai lutar com esse anjo de acordo com a sua santidade, com o seu amor, com o seu coração, com tudo aquilo que ele fez para Deus. E é por isso que Jacó vai vencer esse anjo, ok? Isso aqui para nós entender uma coisa muito, muito importante. Então esse anjo não podia matar Jacó, ok? Por causa da santidade que Jacó
tinha desenvolvido ao correr do tempo. Beleza? Bom, pessoal, ficou um pouco meio assim pesado agora no final, esse anjo da morte que eu expliquei para vocês. E talvez eu vou explicar um pouco mais sobre esse anjo da morte aí em breve, em breve vou explicar isso para vocês ao correr do tempo, ok? Um pouco mais, beleza? Ficamos por aqui e agradeço a Deus e por vocês estar sempre comigo aí, pessoal. Pessoal, deixa o seu comentário, deixa sua pergunta no seu comentário, no WhatsApp, que eu respondo. Você sabe que todos aqui eu respondo todo mundo, ok? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Shalom, shalom. Beijos e abraços aqui do irmão Tio e até a próxima. Uhul! É nóis.